A mansão de Victor brilhava como um castelo intocável na noite escura. No salão principal, Clara, uma faxineira de 22 anos, enfrentava o dono da casa. Victor, um bilionário cruel, apontava o dedo com desdém, cuspindo palavras venenosas. "Você é um inseto e vou esmagá-la", disse, enquanto convidados ricos observavam, chocados. Clara, com o uniforme rasgado, segurava uma carta amassada no bolso, seu único trunfo. Como uma garota tão frágil chegou a desafiar o homem mais poderoso da cidade? A tensão no ar era palpável, como se o mundo prendesse a respiração. Clara tremia, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. A carta que carregava escondia um segredo que poderia destruir Victor. O que a levou a esse momento de coragem? Ninguém na mansão imaginava o que estava por vir. Victor ria, confiante, achando que a humilharia como sempre, mas algo na postura de Clara o desconcertava. Ela não era mais a mesma garota tímida que ele conhecia. A história dela começou meses atrás, numa vida de luta e dor. A carta no bolso parecia pulsar, carregada de verdades perigosas. O que estava escrito ali? Por que Clara arriscava tudo por isso? A resposta revelaria crimes que Victor enterrara por anos. A multidão sussurrava, sentindo a virada que se aproximava. Clara respirou fundo, enfrentando o olhar de Victor. "Você não me conhece", disse, com voz firme. Cada palavra era um desafio, um grito de anos de opressão. A batalha estava apenas começando e ela sabia disso. O público queria saber como isso terminaria. A mansão, com seus lustres de cristal, parecia pequena diante da coragem de Clara. Ela era uma faísca prestes a incendiar tudo. A história de sua luta contra um império estava escrita em cada cicatriz. Mas seria suficiente para vencer? Victor tentou intimidá-la com um sorriso frio. Ele subestimava Clara, como sempre fizera com os inferiores. Mas a garota diante dele não era mais uma vítima. A carta, a coragem, a verdade, tudo conspirava contra ele. O desfecho prometia abalar a cidade. Essa é a história de como uma garota invisível virou lenda. De uma faxineira a uma força da justiça, Clara desafiou o impossível. Prepare-se para uma jornada de emoção e reviravoltas. Você não vai acreditar no que ela fez. A chama de Clara está prestes a queimar tudo. Clara vivia num barraco no subúrbio, onde o cheiro de esgoto misturava-se ao calor. Aos 22 anos, ela cuidava da avó, Dona Rosa, que lutava contra uma doença pulmonar. Acordava às 5 para preparar chá e remédios, com o coração apertado. Seu salário como faxineira na mansão de Victor mal cobria as despesas. Sonhava em ser advogada, mas a vida parecia rir desse desejo. Na mansão, Clara esfregava pisos enquanto Victor dava festas extravagantes. O contraste entre sua pobreza e a riqueza dele era um tapa diário. Ela engolia insultos de outros empregados que zombavam de sua ambição. "Advogada, você? Volta para a realidade, garota." Clara baixava a cabeça, mas nunca o coração. À noite, no quartinho apertado, Clara lia livros jurídicos velhos. Uma lâmpada fraca iluminava as páginas amareladas, seu único portal para outro mundo. Cada artigo lido era um passo rumo ao sonho. Dona Rosa, mesmo fraca, sorria ao vê-la estudar. "Você vai mudar o mundo, minha filha." Clara tinha uma bondade que desarmava até os mais duros. Certa vez, deu seu almoço a uma colega faminta, mesmo estando com fome. Isso a tornava alvo de piadas, mas também de gratidão. Sua timidez a fazia recuar em discussões, mas sua força interior crescia. O maior medo de Clara era falhar com Dona Rosa. A avó era sua âncora, a única família que restava. "Você é mais forte do que pensa", dizia Rosa com voz rouca. Clara queria acreditar, mas a vida a testava a cada dia. O peso da pobreza parecia esmagá-la. No bairro, vizinhos a criticavam por sonhar alto. "Fica no seu lugar, Clara", diziam, com desdém. Ela sentia os olhares de julgamento, mas não desistia.
Seu sonho era maior que as fofocas. Cada noite de estudo era uma promessa a si mesma. O trabalho na mansão era um inferno silencioso. Victor a tratava como lixo e os colegas seguiam o exemplo. Clara limpava, cozinhava, servia, mas nunca parava de planejar. Ela sabia que o caminho seria longo, mas cada esfregão a aproximava do futuro. Clara não imaginava que o destino estava prestes a mudar. Uma tempestade se formava, pronta para testar sua coragem. Seu sonho estava em jogo e ela precisaria lutar como nunca. A garota tímida estava a um passo de se tornar uma guerreira. Numa noite quente, Victor deu uma festa na mansão, cheia de ricos e famosos. Clara servia drinks, tentando se tornar invisível. De repente, Victor, bêbado, jogou vinho em seu uniforme. "Olhem a ratazana querendo se misturar", ele gritou, rindo alto. Os convidados gargalhavam, apontando como se ela fosse um espetáculo. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, o vinho escorrendo pelo rosto. Queria desaparecer, mas precisava do emprego. Engoliu as lágrimas e continuou limpando com as mãos trêmulas. Cada risada era uma facada em sua dignidade. Ela nunca se sentira tão pequena. Na manhã seguinte, Victor reuniu os empregados no salão. "Metade de vocês será demitida na próxima semana", anunciou com um sorriso cruel. Clara sentiu o coração parar. Sem o salário, Dona Rosa não teria remédios. A ameaça pairava como uma guilhotina. Victor parecia gostar do pânico nos olhos dos empregados. Ele sempre odiara Clara por sua ousadia de sonhar. Pobres não deviam ter ideias, ela o ouvira dizer uma vez. Agora, ele parecia decidido a quebrá-la de vez. Clara sabia que estava na mira. Naquela noite, caminhando para casa, Clara encontrou um panfleto preso numa cerca. "Curso gratuito de direito para jovens carentes", dizia, com letras garrafais. Seu coração disparou. Era uma chance, um fio de esperança em meio ao caos. Mas seria real. Clara guardou o panfleto hesitante. O medo de falhar a paralisava. E se fosse outra ilusão? E se Victor a sabotasse? A ideia de estudar parecia um luxo que ela não podia pagar. Mas o panfleto parecia chamá-la, como um sinal. Enquanto isso, Victor tramava algo pior. Ele notara o brilho nos olhos de Clara, mesmo após a humilhação. Homens como ele não toleravam isso. Ele queria esmagar qualquer faísca de esperança que ela tivesse. O jogo estava ficando perigoso. Clara segurou o panfleto com mãos suadas. Era um risco, mas talvez sua única saída. A decisão que tomasse agora definiria seu futuro. Com Dona Rosa em risco, ela sabia que precisava agir, mesmo tremendo de medo. Na manhã seguinte, Clara reuniu coragem e foi falar com Victor. "Por favor, senhor, não me demita. Minha avó precisa de mim", implorou com voz baixa. Victor a encarou jogando moedas no chão. "Pegue, é o que você vale. Lixo como você não merece nada." Sua risada ecoou no salão. Clara se abaixou para pegar as moedas com lágrimas nos olhos. Cada uma parecia queimar sua pele. Os outros empregados assistiam, alguns rindo, outros com pena. A humilhação era um peso que esmagava sua alma. Ela nunca se sentira tão desumanizada. No bairro, a notícia da cena correu como fogo. "Clara se acha melhor que nós, olha no que deu", cochichavam os vizinhos. Até aqueles que ela ajudava viraram as costas. A solidão a engolia, como se o mundo inteiro a rejeitasse. De volta ao barraco, Clara chorou nos braços de Dona Rosa. "Por que me odeiam tanto, vovó?", perguntou com a voz partida. A avó a abraçou sem respostas, apenas com amor. Clara sentia que seu sonho era uma piada cruel do destino. A dor no peito era quase insuportável. Cada insulto, cada olhar de desprezo a fazia duvidar de si mesma. "Talvez eu seja mesmo nada", pensou, encarando o uniforme manchado. A esperança que carregava parecia desmoronar. Mas ao limpar o bolso, encontrou o panfleto do curso. A imagem de Dona Rosa sorrindo passou por sua mente. A humilhação de Victor acendeu uma faísca de revolta. "Eles não vão me apagar", sussurrou com raiva. Clara limpou as lágrimas e segurou o panfleto com firmeza. A promessa de lutar era frágil, mas real.
Ela não sabia como, mas provaria seu valor. A dor estava se transformando em combustível para sua determinação. A chama dentro de Clara começava a crescer, mesmo em meio à escuridão. Ela decidiu que não seria mais uma vítima. O próximo passo seria o mais difícil, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Clara se inscreveu no curso gratuito de Direito, com o coração cheio de medo e esperança. No primeiro dia, conheceu Dona Lúcia, uma ex-advogada de olhos gentis. "Você tem um fogo raro, menina. Não deixe ninguém apagá-lo", disse Lúcia com um sorriso. As palavras ecoaram como um chamado. A rotina de Clara virou um malabarismo. Ela trabalhava na mansão até tarde, enfrentando Victor, e corria para as aulas à noite. Chegava em casa exausta, mas abria os livros. Cada linha lida era uma vitória contra a vida que tentava esmagá-la. Victor notou a mudança em Clara e não gostou. Ele aumentou suas tarefas, forçando-a a limpar cômodos inteiros sozinha. "Quer brincar de estudante? Vai pagar caro", disse com um olhar cruel. Clara engolia a raiva, mas seguia firme. No curso, Clara começou a perder a timidez. Fez perguntas em aula, surpreendendo os professores. "Você tem talento natural", disse um deles. Pela primeira vez, Clara sentiu que pertencia a algum lugar. O sonho parecia menos distante. Dona Lúcia virou sua mentora, compartilhando histórias de superação. "A dor forja os fortes", dizia, enquanto corrigia os textos de Clara. Cada conselho era um tijolo na construção de sua confiança. Clara guardava as palavras como tesouros. Victor, enquanto isso, intensificava a pressão. Ele a chamava para tarefas humilhantes na frente de convidados, como esfregar o chão enquanto riam. Clara sentia a raiva crescer, mas usava a dor para estudar mais. No bairro, alguns vizinhos começaram a respeitá-la. Uma criança a viu estudando e disse: "Quero ser como você." Clara sorriu, com lágrimas. Pela primeira vez, viu que sua luta inspirava outros. O curso era sua tábua de salvação, mas o caminho era árduo. Clara sabia que Victor não desistiria de destruí-la, mas a faísca plantada por Lúcia crescia e ela estava pronta para transformar sua vida. No curso, Clara se destacava em debates jurídicos, impressionando a todos. Sua voz, antes trêmula, agora ecoava com paixão e clareza. Os professores a elogiavam, dizendo que ela tinha futuro. Até os colegas antes céticos pediam sua ajuda com anotações. Clara começou a liderar grupos de estudo, explicando leis com paciência. "Você faz parecer fácil", disse uma colega admirada. Sua generosidade criava laços, e ela sentia que encontrara uma comunidade. Pela primeira vez, não se sentia sozinha. Na mansão, Victor intensificava os abusos. Ele a forçava a trabalhar horas extras sem pagamento, rindo de sua exaustão. "Sabe seu lugar, garota. Aqui você é nada", dizia com desprezo. Clara engolia as palavras, mas usava a raiva como combustível. Certa noite, Clara defendeu uma colega de um insulto de Victor. "Pare de tratá-la assim", disse com firmeza. Ele ficou furioso, mas ela sentiu orgulho. Pela primeira vez, enfrentou o medo e viu que podia ser mais forte do que ele. No curso, Clara liderou um projeto sobre direitos trabalhistas. Era irônico. Ela mesma sofria abusos diários. Mas o projeto a fazia sentir poderosa, como se pudesse mudar o mundo. Seus textos eram elogiados e ela sonhava em usar o direito para ajudar outros. Victor começou a ouvir rumores sobre Clara. "Ela acha que é advogada agora?", zombou com seus amigos ricos. Ele tramava algo para esmagar sua ousadia. Clara sabia que estava na mira, mas não recuava. Cada aula a tornava mais confiante. Clara equilibrava estudo, trabalho e cuidado com Dona Rosa. A avó, mesmo fraca, notava sua mudança. "Você está brilhando, minha filha", dizia. Clara sorria, mas sabia que o perigo crescia junto com sua esperança. A jornada de Clara era uma corda bamba. Cada passo a levava mais perto do sonho, mas também do confronto com Victor. Ela estava se transformando, mas o preço dessa mudança seria alto. Dias antes de uma prova crucial,
Dona Rosa piorou drasticamente. O médico alertou que ela precisava de remédios caros ou não sobreviveria. Clara sentiu o desespero tomar conta. Sem dinheiro, o curso parecia um luxo impossível. Clara pensou em abandonar tudo. Não posso deixar vovó morrer por um sonho, chorou sozinha no barraco. O peso da responsabilidade a esmagava. Cada livro jurídico parecia zombar de sua situação. Ela se sentia um fracasso. Na mansão, Victor deu o golpe final. Você está demitida. Roubou um relógio meu. Mentiu, com um sorriso sádico. A acusação se espalhou como veneno. Vizinhos que Clara ajudava agora a chamavam de ladra, virando as costas. A solidão era sufocante. No bairro, portas se fechavam quando ela passava. Ladra metida, cochichavam. Clara se trancou no barraco, com o coração em pedaços. A esperança que construíra parecia desmoronar. Seus livros caíram no chão, esquecidos. Não sou nada, pensou, abraçando a foto de Dona Rosa. A dor era tão grande que respirar doía. O sonho de ser advogada parecia uma piada cruel do destino. Mas ao amanhecer, Dona Rosa segurou sua mão. Você é minha força, Clara. Não desista de quem você é. As palavras reacenderam uma faísca. Clara enxugou as lágrimas com raiva de si mesma por quase ceder. Ela pegou os livros do chão com mãos trêmulas. Decidiu fazer a prova, mesmo sem emprego ou apoio. Era sua última chance de provar seu valor. A dor a fazia cambalear, mas a coragem a mantinha de pé. Clara sabia que o mundo estava contra ela, mas a voz de Dona Rosa ecoava em sua mente. Por vovó, por mim, por todos. Ela estava pronta para lutar, mesmo que fosse sua batalha final. Na prova, Clara conheceu Rafael, um advogado voluntário no curso. Ele corrigiu seu exame e ficou impressionado. Você tem um talento raro, Clara. Não desperdice, disse com sinceridade. Pela primeira vez, alguém além de Lúcia via seu potencial. Rafael pediu para conversar após a aula. Victor já destruiu outros como você, revelou. Ele contara histórias de empregados que ousaram sonhar e foram esmagados. Ele teme quem o desafia. Rafael ofereceu ajuda para enfrentá-lo. Clara hesitou, com medo das consequências. Mas Rafael mostrou uma carta antiga, escrita por uma ex-empregada de Victor. A carta denunciava sonegação, abusos trabalhistas e subornos. Isso pode derrubá-lo, disse ele, com olhos sérios. A carta era uma bomba, mas também um risco mortal. Confrontar Victor era como enfrentar um dragão. Clara sentiu o peso da decisão, mas a ideia de justiça para outros a fez considerar o plano. Rafael prometeu orientá-la juridicamente. Você não está sozinha, Clara. Vamos lutar juntos. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha um aliado de verdade. A solidão que a consumia começou a diminuir. Clara guardou a carta, sabendo que sua vida mudaria. O plano era perigoso, quase impossível. Mas a carta era a chave para expor Victor e dar voz aos silenciados. Ela precisava tentar. No barraco, Clara leu a carta à luz da lâmpada. Cada palavra era um grito de alguém que Victor destruiu. Ela sentiu raiva, mas também propósito. Por eles, por vovó, por mim, jurou. A decisão estava tomada. Clara estava pronta para a maior batalha de sua vida. Com Rafael ao seu lado, ela traçaria o plano que poderia mudar tudo. O confronto final se aproximava. Clara e Rafael passaram semanas reunindo provas contra Victor. Descobriram documentos que comprovavam sonegação de milhões e exploração de empregados. Cada prova era um risco, mas Clara não recuava. Ela sabia que era agora ou nunca. Clara marcou uma reunião na mansão de Victor. Quero falar sobre justiça, disse ao telefone com voz firme. Victor riu, achando que era uma piada. Venha, faxineira, vou te humilhar de novo, respondeu confiante. Na mansão, Clara o enfrentou no salão vazio com Rafael ao lado. Você humilhou pessoas como eu por tempo demais, disse, olhando nos olhos dele. Sua voz não tremia, apesar do medo que sentia. Ela estava diferente, e Victor percebeu.
Victor zombou, chamando-a de faxineira metida. Ele ameaçou destruir Dona Rosa e espalhar mais mentiras sobre Clara. Você é nada e sua avó vai pagar, disse, com um sorriso cruel. Clara sentiu um frio na espinha, mas segurou firme. Ela tirou a carta do bolso, mostrando-a a Victor. Isto acaba hoje. Suas mentiras vão cair. Victor empalideceu, mas tentou manter o controle. Ele sabia que a carta era perigosa, mas subestimava Clara. Outras provas estavam prontas. Gravações, testemunhas, documentos. Clara e Rafael haviam preparado um ataque jurídico impecável. A tensão no salão era sufocante, como se o ar pudesse explodir. Victor tentou negociar, oferecendo dinheiro para Clara ficar quieta. Pense na sua avó. Pegue e suma, disse. Clara recusou com raiva. Não quero seu dinheiro. Quero justiça para todos que você destruiu. O confronto estava no auge. Clara sabia que não havia volta. Victor era um gigante, mas ela era uma chama que não apagava. A batalha final estava começando e o mundo assistiria. A audiência pública lotou o tribunal da cidade, com câmeras e jornalistas. Clara, ao lado de Rafael, apresentou as provas contra Victor. Documentos, gravações, a carta. Tudo expunha anos de corrupção e abusos. Sua voz ecoava com paixão e verdade. Victor, com uma equipe de advogados caros, tentou desqualificá-la. Ela é uma faxineira vingativa, uma ninguém, disse com desprezo. Mas Clara não se intimidou. Ela olhou nos olhos dele e continuou, firme como nunca. Com clareza, Clara contou sua história de humilhações. Falou das moedas jogadas, do vinho no rosto, das mentiras que a marcaram como ladra. O público ouvia, hipnotizado, muitos com lágrimas nos olhos. Sua dor era a dor de tantos outros. Ex-empregados de Victor se levantaram no tribunal. Um a um, contaram suas próprias histórias de abusos. Clara nos deu coragem, disse uma mulher chorando. O tribunal explodiu em aplausos e Victor começou a suar. Victor, acuado, perdeu a compostura. Vocês são vermes, eu sou intocável, gritou, confessando parte dos crimes. Foi seu erro fatal. Os juízes anotavam e a multidão comemorava. Clara sentiu o peso de anos de dor se dissolver. Clara olhou para Victor sem medo. Você não é nada sem sua crueldade. Acabou. Sua voz era um trovão e o público a aplaudiu de pé. A vitória estava ao alcance, mas a um custo que ela ainda não conhecia. Os juízes ordenaram a prisão imediata de Victor. Algemado, ele foi levado gritando ameaças. Clara sentiu alívio, mas também um vazio. A batalha acabou, mas o que viria agora? A multidão a cercava, chamando-a de heroína. Mas Clara pensava em Dona Rosa, nos amigos que perdeu, na vida que mudara. A vitória era real, mas o preço era alto. Ela estava pronta para enfrentá-lo? Victor foi levado para a prisão e sua mansão foi confiscada. A notícia correu o mundo. Faxineira derruba bilionário corrupto. Clara virou manchete em jornais e redes sociais. Estranhos a parabenizavam na rua, mas a fama trouxe um peso inesperado. No bairro, a reação foi dividida. Alguns vizinhos a aplaudiam, orgulhosos, mas outros, movidos por inveja, a chamavam de traidora. Se acha melhor que nós agora, diziam. Clara sentia o julgamento como facadas, mesmo após tudo que fez. Doações anônimas chegaram, pagando os remédios de Dona Rosa. A avó, agora saudável, sorria com orgulho, mas notava a tristeza de Clara. A exposição mudara a vida delas, nem sempre para melhor. A simplicidade de antes parecia distante. Jornalistas cercavam o barraco, pedindo entrevistas exclusivas. Clara recusava, querendo apenas paz. Mas a pressão era constante e ela se sentia sufocada. A heroína que todos viam não era a Clara que ela conhecia. Rafael a alertou sobre aliados de Victor. Eles podem querer vingança. Fique atenta, disse, preocupado. Clara percebeu que a luta não acabou. A vitória no tribunal era só o começo de novos desafios. Amigos de infância se afastaram, com ciúmes da fama. Você mudou, Clara, diziam, sem entender sua dor. A solidão a consumia.
mesmo cercada de elogios. A vitória tinha um gosto amargo que ela não esperava. Mensagens de estranhos chegavam, contando como Clara os inspirara. Por sua causa, vou estudar, escreveu um jovem. Clara lia cada uma, com lágrimas. Saber que ajudava outros dava sentido à sua luta. A vida de Clara mudara para sempre. Ela era uma lenda, mas também uma mulher ferida. A pergunta ecoava: valeu a pena tanto sacrifício? Ela ainda buscava a resposta, mas seguia em frente. Numa noite silenciosa, Clara subiu ao telhado do barraco. A cidade brilhava ao longe, um lembrete de tudo que enfrentara. Cada humilhação, cada lágrima, a moldara. Ela entendeu que a dor tinha um propósito maior. A luta a transformara em alguém novo. Sem sofrimento, eu não seria quem sou, pensou, olhando as estrelas. A força que encontrou veio das cicatrizes, não apesar delas. Cada insulto de Victor, cada porta fechada, a ensinaram a se levantar. Era uma lição dura, mas libertadora. Dona Lúcia a ajudara a ver além do óbvio. O fogo não queima quem o controla, dissera a mentora. Clara agora entendia. Sua raiva, sua dor eram ferramentas. Ela aprendera a usá-las para construir, não destruir. Clara pensava nos outros que Victor silenciara. Sua vitória não era só dela, mas de todos os invisíveis. Cada prova apresentada no tribunal era um grito por justiça. Saber disso dava sentido à sua jornada. A carta, agora guardada numa caixa, era mais que papel. Cada palavra representava uma vida destruída por Victor. Clara jurou nunca esquecer essas vozes. Sua missão era garantir que fossem ouvidas sempre. A solidão ainda a acompanhava, mas não a definia. Clara sabia que sua história inspirava outros a lutar. Crianças no bairro a olhavam com admiração. Ela era um farol para quem se sentia perdido. Olhando o horizonte, Clara fez um voto. Vou usar meu fogo para iluminar, não queimar. Era sua promessa ao mundo e a si mesma. A reflexão trouxe paz, como se o universo aprovasse. Clara desceu do telhado com um sorriso leve. A dor a forjara, mas o amor a guiava. Ela estava pronta para o futuro, com a chama mais forte do que nunca. Clara visitou Dona Rosa, que estava saudável e radiante. Você é minha luz, minha filha, disse a avó com lágrimas. Elas se abraçaram, selando anos de sacrifícios. Clara sentiu o amor que a sustentara em cada batalha. A avó era sua força maior. No bairro, Clara viu Maria, uma vizinha que a chamara de ladra. Me perdoe, Clara. Eu estava cega, pediu Maria envergonhada. Clara sorriu e a abraçou sem rancor. O perdão era sua forma de curar velhas feridas. Uma ex-colega de Victor a procurou no mercado. Eu ria de você na mansão. Estava errada, confessou com a voz trêmula. Clara ouviu, oferecendo apoio. Você pode mudar também, disse com bondade. A colega chorou, grata. Na igreja do bairro, Clara rezou pelos que a feriram. A paz que sentiu era nova, como se o peso do passado dissolvesse. Perdoar não era fraqueza, mas força. Ela saiu da igreja com o coração leve, renovada. Dona Lúcia apareceu para um café, orgulhosa. Você é mais que uma aluna, Clara. É uma líder. As palavras tocaram fundo e Clara chorou, agradecendo. Lúcia fora seu farol nos dias mais escuros. Crianças do bairro cercaram Clara, pedindo histórias. Ela contou sua jornada com simplicidade. Vocês podem ser o que quiserem, disse. Os olhos delas brilhavam, como os de Clara anos atrás. Ela era agora uma inspiração. O reencontro com sua comunidade mudou Clara. Ela viu que sua vitória pertencia a todos. Cada abraço, cada pedido de desculpas era uma prova de que o amor vence o ódio. Clara sentia-se parte de algo maior. Com lágrimas, Clara prometeu à avó: vou fazer você orgulhosa para sempre. A catarse as uniu como nunca. Clara era uma nova mulher, pronta para guiar outros com sua luz. Clara ganhou uma bolsa integral numa das melhores faculdades de direito. Assinar a matrícula foi um momento de lágrimas e orgulho.
O sonho de ser advogada, antes tão distante, agora estava ao alcance. Ela sabia que era só o começo. Victor perdeu tudo: sua fortuna, seu status, sua liberdade. Condenado por sonegação e abusos, enfrentaria anos na prisão. A cidade assistiu à sua queda, celebrando a justiça. Clara sentia alívio, mas não alegria. A vitória era agridoce. Ex-empregados de Victor a procuraram, agradecendo. Você nos deu voz, Clara. Somos livres por sua causa. Ela os abraçou com lágrimas. A vitória não era só dela, mas de todos que sofreram nas mãos de Victor. Clara abriu um grupo de apoio jurídico gratuito no bairro. Mães solteiras, trabalhadores explorados e jovens sonhadores buscavam sua ajuda. Ela orientava com paciência, usando o que aprendera. Sua casa virou um farol de esperança. A cidade ergueu uma placa em sua homenagem. Clara, a chama da justiça, dizia. Ela riu envergonhada, mas orgulhosa. O reconhecimento era um lembrete de que sua luta mudara vidas. Ela era agora uma referência. Vizinhos que a julgaram pediram desculpas em público. Você é nossa filha, disse um idoso com lágrimas. Clara aceitou com humildade. Sua bondade tocava até os corações mais duros, unindo a comunidade. Doações garantiram uma casa melhor para Dona Rosa. Clara via a avó cozinhar, rir, viver. Esse era o maior presente. A segurança da avó valia mais que qualquer fama ou dinheiro. A recompensa de Clara era maior que ela mesma. Sua luta trouxe justiça, esperança e união. Ela era a prova viva de que uma faísca pode mudar o mundo. E sua chama só crescia. Clara trabalhava num escritório comunitário, ajudando os mais pobres. Trocara o uniforme de faxineira por livros e ternos simples. Cada caso que resolvia era uma vitória para quem nunca teve voz. Ela brilhava, com propósito e paixão. Dona Rosa contava a história da neta a todos que passavam. Minha Clara mudou o mundo, dizia com olhos marejados. Clara ria, mas se emocionava. Ver a avó saudável e feliz era sua maior conquista. No escritório, Clara treinava Ana, uma jovem do bairro. Ana tinha o mesmo fogo que Clara anos atrás. Sonhos grandes, mas muitas dúvidas. Você vai longe, Ana. Acredite, dizia Clara com um sorriso. Ela via a si mesma na garota. Clara voltava ao bairro regularmente, levando mantimentos e livros. Inspirava crianças a estudar, contando sua história. Se eu conseguir, vocês também podem, dizia. Seu exemplo transformava o futuro de muitos. A faculdade de Direito era desafiadora, mas Clara amava cada aula. Aprendia a usar o direito como arma contra a injustiça. Cada prova, cada debate, a tornava mais confiante. Ela sabia que estava no caminho certo. Rafael tornou-se um amigo fiel, ajudando em projetos jurídicos. Juntos, planejavam uma ONG contra abusos trabalhistas. A luta de Clara agora era maior, alcançando cidades vizinhas. Ela sonhava em mudar o país. Clara olhava a cidade com olhos novos. A garota tímida do barraco era agora uma mulher sábia, líder, sonhadora. Um novo ciclo começava, cheio de possibilidades. Ela estava pronta para tudo. A jornada parecia completa, mas Clara sabia que havia mais a fazer. Sua chama agora guiava outros, como uma tocha na escuridão. O futuro era dela, e ela o construiria com amor. A história de Clara ecoa como um hino de esperança. Uma garota humilde enfrentou um gigante e venceu, mas sua maior batalha foi interna. Cada humilhação a moldou, cada lágrima a fortaleceu. Ela é a prova de que o impossível é só uma palavra. Toda chama começa com uma faísca, Clara diria, se pudesse falar com você. A dor que ela enfrentou virou luz para outros. Sua jornada nos lembra que o sofrimento pode ser o começo, não o fim. Você já sentiu sua própria faísca? Cada insulto que Clara engoliu virou força. Cada porta fechada a ensinou a abrir janelas. A carta, os livros, a avó, tudo era parte de um plano maior.
A vida usa a dor para forjar heróis, e Clara é a maior prova disso. Você já parou para pensar no seu fogo interior? Ele está aí, mesmo que escondido. Clara nos ensina que todos temos uma chama, pronta para brilhar. A questão é, você vai deixá-la apagar ou incendiar o mundo? A vitória de Clara não foi só dela. Cada pessoa que ela inspirou carrega sua chama. Crianças, mães, trabalhadores, todos aprenderam com ela que o sonho é possível. Sua história vive em cada um que ousa lutar. Levante, lute, transforme sua história. O mundo precisa de vozes como a de Clara, de pessoas que enfrentem gigantes. Não deixe o medo apagar sua luz. Você é mais forte do que imagina. Clara agora sorri, sabendo seu lugar no mundo. Ela é a faísca que virou incêndio, a luz que guia os perdidos. Sua história não acaba aqui. Ela vive em você, em cada escolha corajosa que fizer. Que a chama de Clara acenda a sua. Uma faísca pode mudar tudo. Nunca desista, nunca se apague. O mundo espera sua vitória. Vá, brilhe e faça sua história inesquecível.